Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Por aqui, professor Conrad, e hoje eu quero mostrar um vídeo que ontem eu falei sobre o hospital de Wuhan, lá na China, que está sendo construído aí até dia 3. Hoje é dia 29 de janeiro de 2020, até dia 3 de fevereiro eles devem inaugurar um hospital e depois, um pouquinho mais para frente, vão inaugurar um segundo hospital para cuidar das pessoas que foram infectadas pelo vírus coronavírus. Então são 3 vídeos que eu editei, fiz uma montagenzinha para vocês verem, é bem interessante mostrar o processo, a quantidade de pessoas que estão trabalhando lá. E depois a gente vai fazer uma discussãozinha em cima do nosso modelo, vamos fazer alguns ajustes e comentar um pouquinho sobre o que aconteceu com o nosso modelo. Logo depois da vinheta. Muito bem, antes de mostrar o vídeo para vocês, eu gostaria de apresentar aqui algumas notícias importantes que surgiram aí de ontem para hoje, até pelo menos às 15 horas, que foi a hora que eu estava fazendo a montagem desses slides. Uma primeira notícia é que o embaixador do Brasil lá na China, ele disse que a China não autorizou voos para que outros países, incluindo os Estados Unidos, incluindo o Brasil, evacuem os seus cidadãos lá da China, porque eles estão fazendo aquela quarentena. Eles isolaram as cidades, então ao longo da reportagem vocês conseguem, se vocês acessarem o link que está aí na fonte, está inclusive na descrição do vídeo, vocês vão conseguir ver o que está acontecendo com um pouco mais de detalhe. Mas as famílias estão presas lá. Eles isolaram a cidade, eles não estão permitindo nem que não é de estrangeiro que eu estou falando dos estrangeiros e dos próprios chineses. Eles colocaram barreiras no entorno dessa cidade e tem polícia, tem algumas barreiras físicas mesmo, né, objetos colocados na via para os carros não passarem. Então eles fizeram um isolamento aí, eles estão tentando fazer um isolamento total das cidades para tentar, na medida do possível, evitar que o vírus se propague para fora dessas regiões mais críticas. Mas temos notícias também de que o vírus já chegou a mais países. Tá? Então a gente tinha aí, fora da China, tinham alguns países, mas isso daí está aumentando um pouquinho. Então aqui no Brasil, um dos casos, eram 3 casos, um dos casos já foi descartado, não é coronavírus. Os outros 2 a gente está aguardando a resposta. A gente já tinha falado dos Estados Unidos, já tinha falado do Canadá. No Canadá apareceu mais um caso, apareceu caso na Alemanha, apareceu agora na Finlândia. Então tem alguns outros países aí que estão aparecendo, alguns países aqui mais do Ocidente, né, principalmente, que estavam praticamente imunes, vamos dizer assim, e agora já tem alguns casos. E uma notícia que é importante, que no dia 30, que é nesta quinta-feira, ou seja, eu estou gravando no dia 29, quarta-feira, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas na quinta-feira, a OMS anuncia que está convocando os especialistas do Comitê de Emergência da entidade para determinar se deve declarar uma emergência sanitária global por conta do coronavírus. Então, vamos aguardar. Eu não me lembro de ter lido o horário dessa reunião, mas, enfim, é amanhã. Bom, agora eu quero mostrar para vocês o vídeo da construção do hospital. É um vídeo relativamente rápido, são 2 minutos, ele é bem dinâmico. Eu espero que vocês assistam até o fim, espero que vocês gostem. Assiste aí o vídeo, depois a gente volta para fazer as nossas análises estatísticas.
bem, voltamos. E aí, o que você achou do vídeo? Legal, né? Construção aí os chineses estão fazendo quase que um milagre de construir o hospital praticamente em uma semana e pouco, em 15 dias, né? Um hospital inteiro não é um hospital pequeno. Muito interessante isso daí. Uma outra coisa interessante é que na internet existem, você consegue ver, tem alguns canais, tem inclusive um canal da própria China, que é da estatal chinesa, que eles estão transmitindo as obras ao vivo. Então fica lá uma câmera parada mostrando o desenrolar das obras em tempo real. E tem gente assistindo, não é pouca gente não. Dependendo do horário, tem bastante gente que fica assistindo. É meio monótono, né? O que vocês viram é em tempo acelerado, então fica muito mais dinâmico. Mas lá eles mostram em tempo real, ao vivo e a cores, a construção dos hospitais, para você ter uma noção, uma dimensão da importância disso lá para a China. Bom, vamos dar uma olhada aqui na nossa tabelinha. A gente tem aqui como última divulgação do dia 28 de ontem, 6.057 casos confirmados e 132 mortes. Muito bem, em relação aos casos confirmados, já vou adiantar que existe uma prévia que isso aqui já passou de 6.100 e alguma coisa. Tá? Mas isso daí é só a prévia, aquelas prévias que eles vão soltando no meio do dia, que eu não estou mais utilizando aqui para o nosso modelo, porque não tem um horário certo deles soltarem isso. Estava saindo com muito erro, então eu estou aguardando a divulgação final mesmo. Muito bem, vamos aqui ver o gráfico. Então agora a gente tem este gráfico aqui, acrescentamos este ponto, tá? O ponto que não existia até então, que é o ponto do dia 28. Então a gente acrescentou esse ponto aqui e aqui parece que começou a seguir uma tendência mais linear, né? Aqui estava oscilando um pouquinho mais, aqui ficou um pouco mais linear. Bom, vamos ver. Agora eu quero mostrar para vocês o que aconteceu, baseado no modelo que eu apresentei ontem, no dia 28, com a medição do número, a medição real do número de infectados. A gente tinha aqui uma estimativa pelo modelo linear de 3.069 até 6.162 pessoas. Veja que o número divulgado, 6.057, está dentro aqui do nosso intervalo. Então, ok. Já para o modelo exponencial, a gente tinha de 4.671 a 8.903, 6.000 está aqui no meio, portanto, ok também. E no modelo polinomial, também está ok. Certo? Então, temos aqui a atualização, 6.057, que bateu com as projeções, com as estimativas de curtíssimo prazo, que era de um dia, que a gente tinha feito. Então aqui a gente tem o nosso modelo linear, e eu vou sair da tela para vocês enxergarem melhor. E veja que eu fiz uma mudança em relação ao que eu estava apresentando até então. Eu estou apresentando agora para vocês um modelo anterior e um modelo atual. O modelo anterior foi o que eu mostrei no vídeo de ontem. O modelo atual é o novo modelo com um ajuste agora do 7º ponto, que é justamente do dia aqui 28, que foi o de ontem. Né? Lembrando que hoje é dia 29, estou me referindo aos dados oficiais divulgados até ontem. Então veja o seguinte, o que mudou? Né? Basicamente, o que mudou é que até ontem eu estava trabalhando com estes dados aqui e para o modelo de hoje eu fiz a inclusão deste dado aqui. Tá? Com a inclusão deste dado, a gente passa a ter um novo modelo com um novo ajuste. E veja o seguinte, por que isso pode ser feito? Bom, eu estou fazendo isso porque, em primeiro lugar, a gente tem um tamanho de uma amostra muito pequeno. A gente estava trabalhando, até ontem, a gente estava trabalhando basicamente com 6 valores. Então, um único valor acrescentado, né, você fala, pô, mas é só um valor que você acrescentou, sim, só que ele já causa uma mudança, dependendo do valor, tá?
dependendo do número, ele já pode causar uma mudança significativa entre um e outro, entre um modelo e outro. De qualquer forma, se você observar aqui, ó, os valores eles estão mais ou menos, né? Aqui teve uma mudança boa, não vou dizer que é pouca coisa não, aqui alterou bastante. Porém, o nosso modelo, veja só o que aconteceu com o nosso ajuste. A gente, com a inserção deste novo ponto, deste pontinho aqui, a gente conseguiu justamente melhorar o ajuste do modelo linear. O modelo linear está um pouco melhor do que estava até ontem. Ah, mas você pode fazer isso? Sim, por que não poderia? Né? Por que eu não poderia fazer isso? Sim, eu posso fazer isso sem problema algum, principalmente porque o tamanho da minha amostra era muito pequeno e eu tive a inclusão de um ponto real, uma medição real. Eu tenho condições de aumentar o tamanho da amostra. Honestamente, eu não vejo sentido ficar me baseando por um modelo, sendo que eu tenho uma informação a mais para agregar a esse modelo, para tentar deixar esse modelo melhor. Então, se você tem a informação e se você tem condições de fazer a alteração no modelo, faça. É diferente se fala, não, eu peguei esse modelo, eu já mandei para um artigo de uma revista internacional, então você não tem mais como alterar esse modelo, já foi. Só que no nosso caso, a gente está fazendo essa atualização diária. Então, sim, eu tenho dados novos, eu tenho como melhorar o meu modelo, eu tenho como aumentar o tamanho da minha amostra, que está ainda muito baixo, a gente está com 7 valores só. Então, sim, pode fazer isso. Ah, mas podia ocorrer o contrário, de piorar o modelo? Sim, depende do que vão ocorrer com esses dados, principalmente considerando o modelo linear. Já no modelo polinomial, veja o que aconteceu em termos de ajuste. É pouca coisa em relação a ontem, basicamente aqui era 3, agora vai virar este 6 aqui. Então, um aumento aí de 0,3% aproximadamente. Então, aqui o nosso modelo polinomial. O modelo polinomial está visualmente muito bem ajustado, né? E ele tem essa tendência aqui, ó, que ele vai crescendo, ele vai subindo um pouco mais devagar do que, por exemplo, o nosso modelo exponencial. E aqui no modelo exponencial eu tenho 2 comentários a fazer. Primeiro, veja só a comparação entre os 2 ajustes. Olha que bacana, melhorou o modelo. O modelo agora está melhor, então este modelo aqui está melhor do que estava. E ao mesmo tempo, veja o seguinte, dê uma olhada para esses valores aqui, para esse coeficiente que está multiplicando o número exponencial, e dê uma olhada para esses valores que estão aqui, ó, multiplicando o x. Dá uma olhadinha. Opa, pera lá, agora sim. Ó, dá uma olhada para esses valores aqui. Ó que bacana. Uma variação, ocorreu uma variação? Sim, mas essa variação não foi tão grande. E uma pequena variação aqui já fez o nosso modelo ficar melhor do que estava. Tá? Bom, então eu estou lentamente ao longo dos vídeos, eu estou passando para vocês algumas dicas, alguns conhecimentos, vamos dizer assim, sobre modelos, tá? E o que pode ser feito com o modelo, principalmente acerca da inclusão de novos valores. Né? O que está acontecendo diariamente? Posso mexer? Não posso mexer? Isso são coisas que, de modo geral, você não vai encontrar em livros. Nenhum livro vai te dizer isso na prática, como que você pode fazer, se você pode mexer, o que mexer, como mexer, por que mexer. Tá? Então eu estou tentando discutir ao longo dos vídeos um pouco esses conceitos. Então é importante que você me acompanhe aí ao longo dos próximos vídeos, porque eu vou fazer novas atualizações, pelo menos aí até a gente ter um desfecho razoável dessa história do coronavírus. Tá? Aproveitando, bom, eu vou mostrar agora as projeções com base nos modelos, tá? Novamente, só para lembrar, eu estou trabalhando com intervalos de confiança para a construção dessa previsão de 95%.
utilizando cada um desses 3 modelos. Deixa eu sair daqui. Enquanto isso, não se esquece de deixar o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas. Isso vai me ajudar muito, vai ajudar o canal do Professor Guru a crescer. Olha que bacana. Aqui a gente tem as estimativas para o dia 29, 30 e 31. Ou seja, a gente tem aqui, deixa eu só, espera um pouquinho só. A gente tem aqui, então, um número divulgado ontem de 6.057 pessoas. Tá? Agora, observe uma coisa interessante. Veja estes valores aqui. Olha que interessante. Esquece essa diferença de 2 aqui, tá? Porque na verdade eu já vi uma prévia do número que vai ser divulgado hoje, dia 29, que ainda não foi divulgado, tá? Eles vão fazer a divulgação. Normalmente isso daí ocorre mais para o final do dia, início da madrugada. Então, eles soltaram uma prévia hoje, que eu falei que eu não estaria mais usando essas prévias, porque estava dando uns problemas aí com o modelo, não estava legal, eles não estavam divulgando corretamente os números, aí toda hora eles iam lá e faziam as correções. Então essa divulgação que eu pego no final do dia, ela tem sido mais consistente. Esses valores aqui, eles são inferiores ao valor do dia 28, divulgado no dia 28. Ou seja, para o dia 29, é impossível ter 4.300 pessoas. Eu já tenho certeza, mais de 6.100. Aí você fala, bom, mas por que tem esses números aqui então? Porque o modelo que eu estou trabalhando, ele basicamente pega uma estimativa, vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Ele pega essa estimativa, a partir dessa estimativa, ele joga um erro desse ponto para cima e joga o mesmo erro para baixo. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja 8.000. O meu erro deu 2.000. O que ele vai fazer? Ele pega 8.000, mais 2.000 vai dar 10.000, menos 2.000 vai dar 6.000. É isso, basicamente, que ele está fazendo. Só que, eventualmente, o que ocorre? Parte desses valores, então vamos pegar essa linha aqui, ó, que a gente tem esta linha aqui do 6.000, né? A gente já sabe que passou de 6.000. Basicamente que esses valores aqui para baixo, eles já podem ser descartados, desprezados, porque eu sei que é impossível ser um valor inferior ao valor atual. Não tem como eu ter menos do que esta quantidade aqui, né? Eu não fiz a exclusão dessas barrinhas por uma questão de praticidade, tá? Porque senão demora muito para ficar ajustando a barrinha, para fazer o PowerPoint, fazer o slide, então eu acabei deixando. Mas entenda que parte desses valores já não vai mais fazer sentido. Então, basicamente, o que faz sentido para a gente agora seria analisar esses números, né? A previsão até o final do dia seria até 8.000, até 9.000, até 10.000 pessoas mais ou menos. Só que o que ocorre nos outros modelos? Então, no modelo exponencial, o que está ocorrendo? Olha só, de novo, né, eu vou chamar a sua atenção para esses valores aqui, ó, do até. Em especial esse aqui, ó, que a gente tem aqui quarta, quinta, não. Hoje é quarta, é isso. Quinta, sexta. Até sexta-feira, olha a quantidade de pessoas que tem, que podem vir a estar infectadas segundo este modelo exponencial, tá? Segundo o modelo exponencial. Lembrando que o modelo exponencial ele é brutal, porque veja só, ele vem aqui, aí ele começa a subir, ele começa a subir, ele começa a subir, ele vai ficando cada vez mais íngreme. O negócio vai chegar um momento que ele vai ficar quase que vertical, tá? É isso que lá, para quem entende um pouquinho mais de matemática, tendendo a infinito, esse modelo vai explodir lá para cima e vai tender a mais infinito também. Tá? Mas, usando esse modelo até o momento, a gente tem aí mais 2 dias, basicamente, uma possibilidade de chegar a quase 29.000 pessoas. Aí você vai falar assim, tá, professor, mas isso é possível? Lembre-se de
Duas coisas. Primeiro, de modo geral, vírus, bactérias, crescimento de populações se comportam muito bem com modelos exponenciais, tá? Tradicionalmente. Não que seja o caso agora, mas tradicionalmente sim se comporta. Segunda coisa, lembre-se que o período de incubação desse coronavírus vai de 2 a 14 dias. Então, eventualmente, a gente pode estar aí no sétimo, oitavo, de repente você está lá no seu 14º dia e ainda não está sentindo nada. Você não teve nenhum daqueles sintomas de febre, resfriado, né? Os sintomas clássicos que a gente já falou aqui. E de repente, plaft, você cai doente. Só que nesse meio tempo que você estava com esse vírus no teu corpo incubado, sem estar sentindo nada, sem saber, portanto, que estava contaminado pelo vírus, você teve contato com pessoas. Você falou, espirrou, tossiu, conversou com outras pessoas, enfim, você pode ter contaminado outras pessoas. E da mesma forma, essas outras pessoas pode ser que ainda não tenham tido nenhum tipo de, de sintoma, não tenham apresentado nenhum tipo de sintomas. Então, sim, é possível, pelas características dos modelos tradicionais e pela característica específica desse vírus, do período de incubação desse vírus, sim, é possível que a gente tenha aí, de fato, um certo boom nos próximos dias, e aí esse modelo exponencial, infelizmente, né, pensando no ponto de vista das pessoas, infelizmente ele vai fazer sentido, tá? Infelizmente, do ponto de vista da população, da doença, da epidemia, mas do ponto de vista da matemática, isso daqui seria muito legal. Você fala, olha só, está funcionando o modelo. Né? Então sempre vai ter alguém que fica feliz, o vírus vai ficar feliz, porque ele vai estar espalhado, então o vírusinho está feliz, e os matemáticos ficam felizes. Né? A gente tem que analisar os números, você tem que ver a beleza dos números acontecendo, sem se preocupar com a tragédia. Né? O ponto de vista emocional, no momento de uma análise, a gente tem que tirar um pouco e ver, falar, nossa, que lindo, as coisas estão funcionando. Então, sim, eu acredito muito nesse modelo exponencial. Porém, eu continuo indo mais na onda, deixa eu sair aqui do meio, na onda do modelo polinomial, que é um modelo menos agressivo que o exponencial, um pouco mais preciso que o linear e tem se demonstrado um pouco melhor que o linear em todas as análises que a gente tem feito ultimamente, né? Porque o linear não está bem linear, né? Ele está tendo uma certa curvatura. Então veja que esse modelo ele vai se curvando, mas não como o modelo exponencial que faria algo assim, ó. Tá? Então veja só a diferença de comportamento. No começo, eles são bem parecidos, mas chega num certo instante que o modelo exponencial ele se torna simplesmente violento. Ele vai se tornar, ele vai se tornar violento, que seria esta seta aqui. Enquanto que o modelo polinomial ele está indo um pouco mais suave. Então, na verdade, embora a beleza dos números vai ser lindo ver o modelo exponencial sendo cumprido do ponto de vista matemático, do ponto de vista da pessoa, do ser humano, da epidemia, eu ainda, né, e também considerando que a nossa análise está demonstrando aí que o modelo polinomial está funcionando bem, por enquanto, eu ainda tenho que acreditar mais no modelo polinomial e esperar que as coisas se comportem mais como polinomial para que a gente tenha menos danos gerados à população. De qualquer forma, veja que o polinomial também não está neste momento muito otimista. 15 mil pessoas até o final de sexta-feira, ou seja, início de sábado. Então, o polinomial, veja só os números, né? 12 mil, 19, 29 praticamente, aqui 10, 12, 15. Avança com uma certa lentidão comparado com o modelo exponencial, mas se você parar para pensar, é a questão de um dia, né? Aqui está 19 mil, aqui está 12 mil, aqui está 12 mil.
um dia depois. Então é só, vamos dizer que o modelo exponencial tá me cheirando que vai chegar lá naqueles valores projetados e não deve demorar muito. Bom, eu espero que você tenha entendido. Ao longo desses vídeos eu estou tentando trazer essas explicações, dar uma clareada nas ideias, não só trazendo as notícias, né, para você ficar atualizado, saber o que está acontecendo, mas para que você entenda um pouco do comportamento de uma situação real, que no caso é o comportamento das infecções pelo coronavírus, versus a matemática, versus a estatística, e mostrar justamente de forma prática, porque a gente está muito acostumado a ver coisas de livro. As coisas de livro funcionam bem porque elas estão lá, estáticas, paradas. E aqui a gente tem um cenário dinâmico que está mudando a cada dia. Então o que a gente está tentando, na medida do possível, seria acompanhar esse cenário através justamente dos modelos, do intervalo de confiança, das ferramentas estatísticas que a gente tem. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, isso vai me ajudar bastante. E, mais uma vez, deixe o seu like. Eu desejo a todos um resto aí, depende do dia que você está vendo, né? Se você estiver assistindo logo que eu publiquei, um resto de quarta-feira excepcional, extraordinário, muita saúde, paz, prosperidade.